O Apocalipse revelado, a batalha final entre o bem e o mal. Prepare-se para uma jornada épica através do tempo e do espaço, enquanto exploramos uma das narrativas mais intrigantes e misteriosas da Bíblia, o Apocalipse. Este é o conto da batalha final entre as forças do bem e do mal, o confronto cósmico que determinará o destino da humanidade e do universo. Uma história de profecia, esperança, redenção e triunfo final. Esta é a saga do Apocalipse, revelada em toda sua glória e poder. O princípio das revelações. O Apocalipse, também conhecido como Revelação de Jesus Cristo, é um livro do Novo Testamento que oferece uma visão única e assustadora do fim dos tempos. Escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse começa com uma série de visões e revelações que João recebeu em uma experiência divina. O livro abre com uma introdução onde João explica que recebeu essas revelações de Jesus Cristo, transmitidas por um anjo. Ele escreve para 7 igrejas na província romana da Ásia Menor, cada uma representando diferentes estados espirituais e desafios enfrentados pelos cristãos daquela época. As visões de João são repletas de simbolismos e imagens apocalípticas, que revelam tanto a batalha entre o bem e o mal quanto o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. As 7 igrejas e as mensagens aos anjos. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja recebe uma mensagem específica que é entregue ao anjo e ao mensageiro da igreja, abordando suas virtudes, falhas e advertências. Estas mensagens são profundamente simbólicas e contêm elementos de louvor, crítica, exortação e promessa. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Jesus elogia as obras, o trabalho árduo e a perseverança dos fiéis, mas os critica por terem abandonado seu primeiro amor. Ele os exorta a se arrependerem e voltarem às obras que faziam no início. À igreja de Esmirna, Jesus oferece palavras de encorajamento, reconhecendo suas tribulações e pobreza, mas os lembra de que são espiritualmente ricos. Ele os exorta a serem fiéis até a morte, prometendo-lhes a coroa da vida. Cada mensagem às igrejas serve não apenas como uma avaliação e um chamado à ação para os destinatários originais, mas também como lições espirituais atemporais para os cristãos em todas as eras. Essas cartas demonstram a preocupação de Cristo com a pureza e fidelidade da igreja, encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, a corrigirem suas falhas e a perseverarem diante das adversidades, com a promessa de recompensas eternas para aqueles que vencerem. A visão do trono celestial. Após essas mensagens iniciais, João é arrebatado em espírito para o céu, onde testemunha uma visão gloriosa do trono de Deus. Ele vê o Senhor sentado em seu trono, cercado por uma multidão de anciãos, seres viventes e anjos que o adoram continuamente. Uma atmosfera de reverência e louvor permeia esta cena celestial, preparando o palco para os eventos que se seguirão. O trono é descrito com detalhes impressionantes. Um arco-íris semelhante à esmeralda envolve o trono, e relâmpagos, trovões e vozes emanam dele, simbolizando a majestade e o poder de Deus. Os 24 anciãos ao redor do trono lançam suas coroas diante de Deus em um gesto de submissão e adoração, enquanto os 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, incessantemente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Essa visão transmite a santidade, a soberania e a eternidade de Deus, estabelecendo a autoridade divina sobre tudo o que será revelado. Os 7 selos e os julgamentos iniciais. Em seguida, João vê um livro ou rolo na mão direita de Deus, selado com 7 selos. Este rolo é um símbolo do plano divino para a história e a humanidade, e somente o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, é considerado digno de abrir os selos.
Cada um dos selos abertos por Jesus desencadeia uma série de eventos que representam julgamentos iniciais sobre a terra, revelando a profundidade da justiça e do poder de Deus. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando conquista e talvez engano. O segundo selo libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, trazendo guerra. O terceiro selo traz um cavaleiro em um cavalo preto, representando fome e escassez. O quarto selo revela um cavaleiro em um cavalo pálido, simbolizando morte e o Hades. Esses cavaleiros, conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, introduzem um período de grande tribulação sobre a Terra, onde a humanidade enfrenta conflitos, escassez e mortalidade em uma escala sem precedentes. Os selos seguintes continuam a intensificar os julgamentos. O quinto selo mostra as almas dos mártires clamando por justiça. O sexto selo traz cataclismos cósmicos que abalam os céus e a terra. O sétimo selo introduz o silêncio no céu por cerca de meia hora, seguido por 7 trombetas que trazem mais julgamentos. Esses eventos iniciais destacam a seriedade do julgamento divino e a necessidade urgente de arrependimento e redenção, preparando o caminho para a culminação do plano de Deus conforme revelado no Apocalipse. As 7 trombetas e as catástrofes. Além dos selos, João também vê a abertura das 7 trombetas, cada uma trazendo consigo uma calamidade ainda mais terrível do que as anteriores. O som das trombetas desencadeia uma série de desastres cósmicos e juízos sobre a Terra, incluindo o derramamento de fogo, a contaminação das águas e a queda de estrelas do céu. Estes eventos catastróficos são um aviso claro do poder e da justiça de Deus, preparando o mundo para a batalha final. As primeiras 4 trombetas afetam diretamente o meio ambiente da Terra. Quando a primeira trombeta soa, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta resulta na queda de algo como uma grande montanha em chamas no mar, transformando 1/3 do mar em sangue e destruindo 1/3 das criaturas marinhas e navios. Com a terceira trombeta, uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu e envenena 1/3 das águas potáveis, causando a morte de muitos. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em uma escuridão parcial. As últimas 3 trombetas, conhecidas como Iais, trazem calamidades ainda mais severas, focadas em tormentos diretos sobre a humanidade. A quinta trombeta liberta uma horda de gafanhotos demoníacos do abismo, que atormentam os não selados por Deus com picadas dolorosas. A sexta trombeta solta 4 anjos atados no grande rio Eufrates, que lideram um exército de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade. Cada uma dessas catástrofes serve como um julgamento divino e um chamado ao arrependimento, sublinhando a seriedade e a iminência do julgamento final. Antes de prosseguirmos com mais detalhes fascinantes da história bíblica que estamos explorando hoje, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos que trazem insights profundos e reveladores sobre a Palavra de Deus. E se estiver apreciando o conteúdo até agora, deixe seu like para nos ajudar a continuar compartilhando essas mensagens inspiradoras. Clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade de seguidores comprometidos com o conhecimento bíblico. Obrigado pelo seu apoio e vamos continuar explorando juntos as maravilhas da história sagrada. A ascensão do Anticristo e a perseguição dos santos. Enquanto as trombetas soam, uma figura sinistra surge no cenário mundial, o Anticristo, também conhecido como a Besta. Este líder tirânico e blasfemo ganha poder sobre as nações, promovendo a adoração a si mesmo e perseguindo brutalmente os seguidores de Cristo. Os santos enfrentam perseguição e martírio, mas sua fé e devoção permanecem inabaláveis, mesmo diante das maiores adversidades.
O anticristo exerce seu domínio com sinais e maravilhas enganosas, seduzindo muitos a se voltarem contra Deus e a seguir seus caminhos corruptos. Ele é apoiado pelo falso profeta, que realiza grandes sinais, inclusive fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens, enganando os habitantes da terra e estabelecendo um sistema de culto idolátrico. Aqueles que se recusam a adorar a besta ou aceitar sua marca são marginalizados, perseguidos e, muitas vezes, condenados à morte. Apesar dessa opressão intensa, os santos mantêm sua fé firme, conscientes de que sua resistência e sacrifício não são em vão. As Escrituras revelam que a fidelidade deles é recompensada no fim, pois são considerados dignos de participar do reino eterno de Deus. As visões de João transmitem uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento, assegurando aos crentes que, mesmo nos tempos mais sombrios, a vitória final pertence ao Senhor. A batalha final, Armagedon. O clímax do Apocalipse é a Batalha de Armagedon, o confronto cósmico entre as forças do bem e do mal. Neste campo de batalha espiritual, as nações se reúnem para lutar contra o Senhor e seus exércitos celestiais. Mas a vitória já foi garantida, pois Cristo retorna em glória para derrotar o Anticristo e estabelecer seu reino de justiça e paz. A descrição da Batalha de Armagedon é rica em simbolismo e imagética apocalíptica. As forças malignas, lideradas pelo Anticristo e pelo falso profeta, são reunidas por espíritos demoníacos para o grande dia da ira de Deus. Apesar da aparente ameaça, a vitória de Cristo é rápida e decisiva. Ele é descrito montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e uma espada afiada que sai de sua boca, simbolizando a palavra de Deus. As hostes celestiais que o acompanham, também em cavalos brancos, representam a pureza e o poder divino. Após a derrota das forças do mal, o Anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, uma imagem de julgamento eterno. A destruição das forças malignas na Batalha de Armagedon marca o fim da era de corrupção e maldade, preparando o caminho para a restauração e o estabelecimento do reino de Deus na terra. O reinado milenar de Cristo e o juízo final. Após a vitória em Armagedon, Cristo estabelece um reinado milenar, onde reina por 1000 anos com os santos que foram martirizados por sua fé. Este período é caracterizado por paz e justiça, onde Satanás é aprisionado no abismo, incapaz de enganar as nações. Este tempo de governo divino representa a realização das promessas de Deus de restaurar a criação e estabelecer um reino de paz. No final do milênio, Satanás é solto por um breve período e tenta enganar as nações mais uma vez. Ele reúne um exército para atacar a Cidade Santa, mas é rapidamente derrotado. Este último ato de rebelião é seguido pelo juízo final, onde todos os mortos são ressuscitados e julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O juízo final estabelece a justiça eterna de Deus, separando definitivamente os justos dos ímpios. A criação é então renovada, e um novo céu e uma nova terra são revelados, onde Deus habitará com seu povo para sempre, eliminando toda dor, sofrimento e morte. Este culminar da visão apocalíptica assegura aos crentes a esperança de uma eternidade de comunhão com Deus em um reino de perfeita paz e justiça. A Nova Jerusalém e a Nova Criação. Finalmente, João contempla uma visão gloriosa da Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Esta cidade resplandecente desce do céu, trazendo consigo a presença gloriosa de Deus e a promessa de uma nova criação. Não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, pois todas as coisas serão feitas novas. A Nova Jerusalém é descrita em detalhes como uma cidade de ouro puro, com 12 portas adornadas com pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, cada um com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro.
No centro da cidade está o trono de Deus e do Cordeiro, de onde flui o rio da água da vida, claro como cristal. Ao longo do rio está a árvore da vida, que dá 12 tipos de frutos, um para cada mês, e cujas folhas são para a cura das nações. A presença de Deus ilumina a cidade, eliminando a necessidade de sol ou lua. Esta visão final não é apenas uma promessa de um destino glorioso, mas também uma garantia da presença contínua e imutável de Deus com o seu povo. Na Nova Jerusalém, Deus habitará com os homens, e eles serão seu povo. Ele enxugará todas as lágrimas, e a morte já não existirá. O mal será completamente erradicado, e o povo de Deus viverá em perfeita comunhão e harmonia com ele para sempre. Este quadro final da nova criação reafirma a esperança cristã de redenção total e restauração, onde a criação será renovada e a justiça divina prevalecerá eternamente. O Apocalipse é uma narrativa poderosa que nos desafia a refletir sobre o significado da vida, a natureza do bem e do mal e o destino final da humanidade. Ele nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas e da promessa de redenção e renovação para aqueles que confiam nele. Que esta história nos inspire a viver com esperança e fé, mesmo nos tempos mais sombrios, pois sabemos que o triunfo final pertence ao Senhor. Este é o Apocalipse revelado, a saga da batalha final entre o bem e o mal, o poderoso testemunho da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Se gostou desta história, peço gentilmente que deixe seu like. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação, pois assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Deixo aqui meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.